Olá, eu me chamo Brenda e a gente começa agora os 7 minutos com a estagiária. E o tema de hoje é anticoncepcionais. Normalmente, os ciclos menstruais têm duração de 28 dias, iniciando com a menstruação, e a ovulação ocorre aproximadamente na metade do ciclo. Mas e aí, você sabe como funciona o ciclo menstrual? O ciclo se inicia com o aumento dos níveis de FSH, um hormônio liberado pela hipófise. Ele estimula o desenvolvimento do folículo que está dentro do ovário. O folículo libera, juntamente com esse processo, o estrogênio, mais conhecido como estradiol. Quando os níveis de estradiol estão altos, a liberação do FSH diminui. Caindo os níveis de FSH, os níveis de LH, que é um hormônio luteinizante, também liberado pela hipófise, sobe. Ele provoca o rompimento do folículo e libera o óvulo. Normalmente, isso acontece na metade do ciclo menstrual. Quando o óvulo é liberado, na parede do folículo é formado o corpo lúteo. Ele produz um pouco de estradiol e muita progesterona. A progesterona é responsável pelo espessamento do endométrio, supostamente para abrigar o embrião. Quando a fecundação não ocorre, os níveis de progesterona e estrogênio caem e, consequentemente, ocorre a descamação do endométrio, ou seja, a menstruação. Quando existe a fecundação, após o embrião se fixar na parede do útero, o HCG é produzido. Ele é responsável por manter os níveis de progesterona e estrogênios elevados. Isso vai garantir o espessamento do endométrio e a nutrição do bebê. Tá legal? Agora que você já sabe como funciona o ciclo menstrual, você já ouviu falar de endometriose? A endometriose é uma afecção inflamatória provocada por células do endométrio, que ao invés de serem expelidas, elas erram o caminho e migram no sentido oposto, caindo nos ovários ou na cavidade abdominal. Essa migração do endométrio pode trazer muito desconforto para a mulher durante o seu período menstrual. Isso porque mesmo o endométrio fora do útero é estimulado mensalmente, provocando inflamação. Essas células inflamatórias podem inclusive impactar na qualidade dos espermatozoides e óvulos. Pode provocar também a infertilidade, pois muda a anatomia dos órgãos envolvidos e compromete a fecundação. A endometriose é uma doença crônica e normalmente ela regride com o tempo em função da redução dos níveis hormonais. Quando o desconforto durante o período menstrual é muito grande, o tratamento é indicado. Normalmente, o tratamento envolve o uso de anticoncepcionais para cessar a menstruação. Com isso, evita a migração do endométrio. Além disso, em alguns casos, é necessário cirurgia. Tá, mas eu prometi para vocês que a gente ia falar sobre anticoncepcionais. Você sabia que as pílulas chegaram no Brasil em 1962, 2 anos após a sua criação, e elas eram proibidas por lei de serem prescritas pelos médicos? Isso porque o uso de anticoncepcionais, além das questões de saúde, envolvia também questões políticas. Para driblar essa proibição, os médicos indicavam anticoncepcionais para fins de regular a menstruação. Além disso, o uso ou proibição de anticoncepcionais era concebida ao marido da mulher. Só depois de muita luta, a mulher conseguiu ter autonomia sobre tomar ou não o anticoncepcional. Tá, mas vamos lá. Afinal, anticoncepcional só previne gravidez? Claro que não. Eles também são utilizados no tratamento de ovários micropolicísticos e a endometriose, como a gente já disse para você, dentre outras patologias. Além disso, eles minimizam cólicas, regulam ciclos menstruais, amenizam acne e espinhas, além de vários outros benefícios. E aí, ficaram curiosos para saber de que é composto os anticoncepcionais? Então vamos lá. Os anticoncepcionais hormonais podem ser de 2 tipos. Ele pode vir com associação de estrogênio com progesterona, ou eles podem ser somente a progesterona. Lembrando que quando ocorre essa associação, a eficácia se torna maior do que a progesterona isolada. Também temos os anticoncepcionais não hormonais, conhecido como DIU. DIU é um dispositivo ultrauterino de cobre.
Você tá lembrado que eu já te mostrei como acontece o ciclo menstrual, né? Mas e aí, quando a mulher toma um anticoncepcional, o que muda? Vamos lá. Os anticoncepcionais são responsáveis por manter os níveis hormonais constantes, tanto a progesterona quanto o estrógeno, da mesma forma que acontece durante a gestação. Quando os níveis de progesterona e estrogênio estão em equilíbrio, ocorre uma inibição da secreção de LH e FSH por um mecanismo chamado de feedback. Isso mantém os óvulos adormecidos e impede que a ovulação aconteça. Quando a mulher faz uso de anticoncepcionais de forma continuada, ou seja, sem pausas, os níveis hormonais ficam sempre constantes. Quando ocorre a pausa, os níveis de progesterona e estrógenos abaixam e com isso ocorre o processo de menstruação. Para fechar, eu trouxe algumas curiosidades para vocês. Vocês sabiam que os contraceptivos de emergência, conhecidos como pílula do dia seguinte, agem de formas diferentes a depender do período do ciclo menstrual? Eles podem inibir ou retardar a ovulação, porém, quando ocorre a fecundação, eles já não conseguem fazer nada. Alguns antibióticos podem reduzir a eficácia dos anticoncepcionais por meio da aceleração do metabolismo dos mesmos. Mesmo lactante, as mulheres podem tomar anticoncepcionais. Normalmente, são anticoncepcionais compostos apenas de progesterona, que são menos agressivos. E só mais uma coisinha. Você sabia que o uso contínuo de anticoncepcionais não interfere na fertilidade da mulher? Isso porque quando a mulher suspende um anticoncepcional, o organismo volta a realizar todo o ciclo menstrual normalmente. Muito obrigada e a gente se encontra já já em mais um Minuto com a Estagiária.